Estamos falando ao longo das últimas 2 semanas, se a memória não, 2 semanas, sim, sobre novo começo. Eu creio, eu acredito, não só por causa da pandemia, mas porque eu sinto isso mesmo, nós estamos entrando num novo começo. Como igreja, como comunidade, com diretrizes que acredito que vêm do coração de Deus, e eu, na qualidade de pastor e fundador da ICIR, acredito que Deus tem algo muito maior e algo muito especial para cada um de nós. Por isso que nós estamos dando início a algo e também a umas ministrações focadas no sentido do novo começo. Porque estamos a viver também uma época, como eu disse na primeira meditação, que também há um novo começo para quem se afasta de Deus. Há o começo quando entregamos nossa vida a Jesus e há o começo quando nós começamos a afastar-nos de Deus. Mas também há um novo começo para quem quer retornar ao Senhor. Agora, Deus é o Deus dos novos começos. E como abrimos em Apocalipse, o Senhor diz que Ele faz novas todas as coisas. Embora não seja o texto de base da nossa meditação, mas hoje, quando estava a meditar na palavra de Deus, veio ao meu espírito o texto de Marta e de Maria, mas antes também veio ao meu coração Hebreus 13, por causa de um princípio que lá está em Hebreus 13, que podíamos começar a ler do 20 ao 22, e depois até podíamos continuar, mas vamos só ler estes versículos, porque quero pegar num sentimento deste contexto para depois levar-nos àquilo que eu pretendo. Deus, Ele é o Deus dos novos começos, e eu creio, meus amados, até para muitos brasileiros e estrangeiros, porque não é só brasileiros que estão a vir para Portugal, estão a chegar a Portugal, ainda foi há dias alguém que está cá há um mês que falou comigo, pessoas que estão cá há muito pouco tempo. Eu creio que Deus tem um novo começo para cada estrangeiro em Portugal, como também tem um novo começo para cada português que vai para o estrangeiro, se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Sempre disse e continuo a dizer, quem sabe não vieste ao lugar, a Portugal, ou não chegaste à cidade de Orem, quem sabe podes até nem ter sido guiado por Deus, foste guiado pela tua intuição, pelo sentido da oportunidade, ou porque era o lugar que aconteceu, vamos lá saber porquê. Mas agora não saias deste lugar sem que Deus te diga, sai deste lugar. Por isso que nós precisamos de entender que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E hoje estamos vivendo uma época em que as pessoas não são mais guiadas pelo Espírito Santo. Estão a ser guiadas pelo sentido do dinheiro, pelo sentido do prazer, pelo sentido de uma cidade mais bonita ou mais feia, pelo sentido do conforto, pelo sentido de um bom salário ou um bom emprego, esquecendo-se de que nem sempre a melhor escolha é de facto a melhor escolha. Quando nós olhamos para Abrão e olhamos para Ló, Ló escolheu o que os olhos mais gostaram, mas a sua escolha deu errada. Teve que perder tudo. Por isso que muitas vezes as nossas escolhas, quando são feitas por sentimentos humanos, por sentimentos da oportunidade do negócio, do que nos dá mais interesse, muitas vezes dá raia. E daí eu querer, nesta manhã também, ajudar cada um de nós a entender o plano de Deus para a nossa vida. Por isso que durante algum tempo, não sei quanto, nós até colocámos como cartaz, brevemente vamos mudar, queremos mudar cartazes, não queremos estar sempre com o mesmo, mas até o fim do ano é meu propósito manter o tema Novo Começo. Amém? Para que Deus possa nos ajudar a entender que nós precisamos ter um novo começo. Eu preciso de um novo começo. Eu preciso de uma nova dinâmica no meu ministério. Eu preciso de uma nova visão da sua própria palavra. Eu preciso de revelação todos os dias. Se você não precisa, eu preciso. Por isso que a Bíblia Sagrada nos manda todos os dias ir a seus pés e Ele nos diz que a sua palavra é nova a cada manhã. Porquê? Porque todos os dias a sua palavra ela tem o efeito em nossa vida que se torna bem diferente e bem atualizada. Amados, eu sou um homem que não costumo pregar latas de conserva, nem porque chama-se a isso mensagens que já foram dadas, embora se fosse um pregador itinerante, se vivesse a ministrar em várias igrejas, era natural que isso acontecesse, mas
para o mesmo povo não se pode dar a mesma palavra todos os dias, não é? Senão era como dar feijoada todos os dias lá na sua casa. Ia sair, algum dia ia dar errado. Mas o que Deus quer nos falar, e vamos então ler e depois passamos àquilo que é o foco da minha meditação desta manhã. Então o versículo de número 20 diz assim: ora o Deus de paz, Hebreus, 13, 20 a 22. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos ouça bem com atenção, vos aperfeiçoe, diga comigo, vos aperfeiçoe. Vamos dizer juntos, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Então, o apóstolo, que não sabemos qual foi, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi outro, escrevendo à igreja, segundo consta em Roma, primeiramente aos judeus, hebreus, à igreja da diáspora que lá estava, em Roma, ele pôde trazer esta meditação, mas há aqui um princípio do qual eu gostava que nós percebêssemos. Quem nos aperfeiçoa em toda a boa obra é o Espírito Santo. Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Ou seja, há um trabalho do Espírito Santo que é feito em nossa vida, que produz e promove a perfeição. Amém? E nós, como cristãos, temos que entender que o Espírito Santo quer nos aperfeiçoar, ou se nos levar a um nível mais alto. Vocês se recordam na meditação do domingo passado, em que nós fomos chamados para chegar a varão perfeito. Lembram-se? À medida e à estatura completa de Cristo. Por isso que a igreja tem que entender que é Deus que nos aperfeiçoa através do Espírito Santo, mas nos aperfeiçoa para quê? Nos aperfeiçoa com que propósito? Nos aperfeiçoa com que objetivo? Deus nos quer aperfeiçoar. Óbvio, como eu disse bem, não é Deus que nos obriga a não roubar, a não mentir, a não adulterar. Somos nós que o fazemos. Mas temos o auxílio do Espírito Santo. Porquê é que temos o auxílio do Espírito Santo? Voltemos a João 3, onde o Senhor Jesus disse que é necessário nascer de novo, nascer da água, diga comigo, da água, e do Espírito. E eu há bocado dizia na nossa intercessão que a água simboliza a palavra e o Espírito simboliza a força, o poder, a ação, não é? Para poder operar a obra. Por isso que Gênesis 1 diz que no princípio a terra estava coberta das águas, mas o Espírito de Deus pairava sobre elas. Mas quando a palavra foi ativa, o Espírito moveu as águas e fez separações. Separou a água da terra, gerou uma série de coisas, conforme podemos ler. Foi a ação do Espírito junto com o poder da palavra. E eu quero vos dizer que o Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa quando a palavra entra em nós. O Espírito Santo nos ajuda a tornar-nos mais perfeitos porque conhecemos a sua palavra. Há uma coisa que nós não podemos ignorar. O conhecimento da verdade nos liberta. Se o conhecimento da verdade nos liberta, significa que eu tive que conhecer a palavra para ser liberto. Significa que o conhecimento da palavra trouxe uma definição entre o certo e entre o errado. Quando eu olho para palavras como o Senhor Jesus disse, não é? Que o Espírito Santo vos há de ministrar, e Jesus falava isto antes de partir para os céus, ele pôde dizer aos seus próprios discípulos, vos enviarei o Consolador. E ele vos fará saber todas as coisas. Isto significa que aquilo que nos foi ministrado no passado, e eles que tiveram um relacionamento pessoal com Jesus, tiveram um relacionamento humano com Jesus, tiveram um relacionamento de ensino, o Espírito Santo ia trazer de novo aquelas coisas. Nem tudo o que Jesus falou
eles puderam registar e memorizar, mas em determinado momento, por isso que os evangelhos foram escritos 30, 40 anos depois de Jesus morrer. Mas foi o Espírito Santo que os fez lembrar. Então, o que nós estamos a entender hoje é que nós seremos aperfeiçoados por Deus para a boa obra. Amém? Vamos ser aperfeiçoados para fazer a sua vontade. Para quê? Para que possamos viver nesta terra obedecendo à vontade de Deus. Note o seguinte, o principal motivador de Deus em nossa vida é criar homens e mulheres obedientes a si, que façam parte do reino de Deus. Deus não está tão preocupado em pessoas muito bem vestidas, em pessoas com uma capa muito linda. Deus está preocupado em pessoas que tenham o caráter de Cristo. E quando Deus nos aperfeiçoa, Ele não nos aperfeiçoa para estarmos bonitos e falarmos bem e interiormente termos um caráter deficiente. Porque quando o Espírito Santo entra em nós junto aquilo que é incrivelmente incrível, que é Gálatas 5:22, as obras do Espírito, o fruto do Espírito. Amém? E o fruto do Espírito é aquelas características de caráter que a igreja precisa de ter. E é este aperfeiçoamento de caráter que se fala. Porque Deus, quando nos aperfeiçoa, não nos aperfeiçoa para ser arrogantes, não nos aperfeiçoa para sermos umas bestas uns com os outros, não nos aperfeiçoa para criticarmos o nosso próximo, não nos aperfeiçoa para dividirmos uma igreja ou fazermos um dano a um amigo, ou um patrão, ou a um colega. Deus não nos aperfeiçoa para fazer obras da carne, mas obras do Espírito. Por isso que nós temos que entender que o Espírito Santo quer nos aperfeiçoar, mas somos nós que temos que autorizar. E daí sim vem a parte seguinte, a parte B da nossa meditação, que se aplica com Marta e Maria. E ali temos o quadro de duas pessoas que não, uma em busca de um caminho e outra em busca de outro. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 10, 38 a 42 e vamos ler o texto sagrado. Amém? Quais são as obras que nós queremos fazer? Se são as obras dadas por Deus através do Espírito Santo ou se são as obras escolhidas por nós. Em Lucas, não me aparece aqui porquê. Desliga, obrigado. Então, Lucas 10 diz assim, verso de número 38, e aconteceu que indo eles no caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu, diga comigo, em sua casa. Isto é importante, este pormenor. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, assentava-se também. Não estava sozinha, pois não? Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia o quê? A sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa ou afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Olha o que diz a seguir. A qual não lhe será tirada. O que é que Maria estava? De acordo com a primeira fase da nossa meditação, Maria estava a deixar-se ser aperfeiçoada por Jesus. Maria estava no lugar certo para que a perfeição pudesse entrar na sua vida. Irmãos, aquela mensagem, e ouve-se com muita frequência hoje, que não queremos perfeitos, isso é uma artimanha diabólica e dito por pastores. Talvez eles queiram dizer diferente do que dizem. Talvez o sentimento deles seja dizer que queremos uma igreja com imperfeitos para ser transformados. Eu também quero, mas eu não quero uma igreja de 20 anos de crentes, todos que ainda não nasceram de novo. Isso eu não queria.
Um cristão que não entende que o seu caminho é um caminho de progresso, de crescimento, de aumento, de melhoria no seu caráter, na sua forma de estar, na sua forma de viver. Um cristão que quer viver na mediocridade da fé não é um cristão que vá marcar a geração. É um cristão que gosta de ir a um restaurante comer e vai-se embora. Mas eu gosto mais de comer em casa, se posso ter a certeza. Quando a minha mulher está bem disposta, ela ontem fez-me um arroz e um feijão à moda brasileira, que eu fiquei espantado. Espantadíssimo. Com o resto de uma picanha que já tinha 1 ano ou 2, e um resto de umas coisas que lá sobraram. As salsichas até dei ao cão, porque já estavam estragadas. Mas, ouça, o resto estava maravilhoso. Aquela entremeada, aquele costeleta e aquele resto de picanha que tinha sobrado de um almoço, estava fantástico. Só as salsichas há que não. Mas o arroz e o feijão não era preciso mais nada. Era suficiente para saciar as minhas amígdalas gustativas. Amigas gustativas. Muito bem. Temos então aqui um conflito. Quem é que nos aperfeiçoa? É o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Amém? A pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que habita em nós, por essa terceira pessoa da Trindade. Mas quem é que autoriza que o Espírito Santo habite e faça esse trabalho? Sou eu. Não é em vão que a Bíblia Sagrada diz, e eu já disse isto também no domingo passado e na sexta, que Deus contende connosco. Mas também diz que não contende para sempre. O que significa que nós temos um caminho de escolha. E a minha pergunta é: quais são as nossas escolhas? Nós aqui encontramos Marta e Maria e duas escolheram posições diferentes. No mesmo sítio, na mesma casa, com as mesmas pessoas. Ou seja, vamos imaginar que aquilo era a igreja. Podemos fazer aqui este trabalho de fazer aqui assim um filme. Na mesma igreja havia 2 grupos. Havia o grupo de Marta e o grupo de Maria. Marta estava completamente isolada. Estava sozinha. Mas estava sozinha por vontade própria. Porque ela podia ter escolhido o mesmo que Maria. Ela podia ter estado aos pés de Jesus, mas ela escolheu outro caminho. Porque, irmãos, costuma-se bater muito em Marta, e hoje vou dar um bocadinho de porrada nela, pau nela, mas, de facto, Marta também precisava de servir Jesus. Não há dúvida. E estes são os caminhos que a gente não vê na Bíblia. Marta, alguém tinha que servir. O problema não foi ela servir. O problema foi a prioridade quando ela lá chegou. E às vezes estamos tão cegos que não percebemos as prioridades de Deus em nossa vida. Eu quero dizer nesta manhã que tu tens muitas escolhas hoje para fazer. Se queres escolher o caminho de estar aos pés de Jesus ou o caminho de servir Jesus, mas distraído com muitas coisas. Porque são 2 caminhos distintos, são 2 caminhos que nos levam a lugares diferentes e parece que estamos todos no mesmo sítio e não estamos. Uma coisa é quando a minha escolha é estar aos pés de Jesus, outra coisa é quando a minha escolha é fazer as coisas que eu preciso de fazer para servir Jesus. Porque às vezes eu preciso de fazer coisas. Diga-me uma coisa, é legítimo ou não limpar as cadeiras da igreja e desinfetá-las no final do culto? É ou não é? É legítimo ou não é ter irmãos que prepararam esta mesa para tomar a ceia? É legítimo ou não os irmãos terem ensaiado para cantar? Mas o mais importante que todos os serviços, limpeza, portaria, café, tudo, é estar aos pés de Jesus. Quantos de vocês fizeram isso? Fizeram todos os trabalhos e não estiveram aos pés de Jesus? Por isso que está errado. Uma coisa é eu fazer um trabalho, porque me é posta essa obrigação. Outra coisa é eu fazer esse trabalho, mas primeiro escolher estar aos pés para quem eu sirvo. Então que nós possamos nesta manhã
entender o que Deus quer para cada um de nós. Existem algumas questões ocultas no texto que acabámos de ler. Era normal as mulheres trabalharem enquanto os homens esperavam e socializavam. Era cultural. Não era nada cultural o que Maria fez. Maria se colocar aos pés de Jesus ao lado dos outros homens, não se esqueça que eram 12 discípulos, lembram-se? Mais algumas pessoas que poderiam ter entrado. Nós não sabemos se toda a multidão entrou na casa de Marta. Claro que não. Mas os discípulos, com certeza que sim. Então era normal os homens socializarem enquanto as mulheres serviam. Você está cá? Não era normal Maria se colocar aos pés do Nosso Senhor. E isso fez com que se tornasse um escândalo para Marta. Isto está muitas vezes oculto. Mas sabe que Maria, ela corria o risco de ser chamada a atenção pelos homens e ser mal interpretada por ter feito o que fez. Isto nos mostra que muitas vezes quem quer estar aos pés de Jesus, quem o quer servir com paixão, quem quer dedicar-se a Ele, muitas vezes não é entendido pelos demais. Por isso que a igreja, ela precisa de entender que dentro da mesma comunidade pode haver pessoas que estão buscando coisas diferentes. O problema de Marta não foi servir. O problema de Marta, maior do que servir, é o que vamos falar a seguir. Que também representa muita gente dentro da comunidade. Então vamos pensar, se Maria corria o risco de ser chamada a atenção e até ser mal interpretada, Marta poderia estar numa posição de bem feminina. Andai uma onda agora contra um pregador, que eu até gosto muito dele, e ele parece que defende muitas mulheres. Mas ontem apareceu um vídeo de 7 ou 8 horas, não sei se alguém viu um bocadinho. Alguém viu? Viu? Então vai-te chamar aos homens, homens. Homem, posicione-se. Homem, pronto, ele para mostrar que ele é bíblico. E por acaso até me inspirou para vir a dar uma palavra sobre isso, sobre a autoridade dentro da igreja relacionada com o homem e com a mulher. Porque às vezes a gente esquece o que a Bíblia diz. Queremos a Bíblia para aquilo que nos dá jeito. Queremos a Bíblia para aquilo que nos faz bem ao nosso ego, para crescer o nosso ego. Irmãos, deixe-me dizer-lhe, entre homem e mulher, o facto da mulher ter uma posição de submissão e de coadjutora do marido, de auxiliadora do marido, não significa que o marido seja uma besta com a mulher. Porque isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito foi que Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. E assim vós, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Quem é que serviu a igreja? Quem foi? Jesus. Quem é que deve servir a esposa? O marido. A autoridade do marido é uma autoridade de comando, mas não de ditadura. O marido não foi chamado para dominar a mulher a seu belo prazer. Mas não é essa a nossa meditação hoje. Mas aqui havia machismo. E havia feminismo. Marta prova isso mesmo. Vocês estão cá? Então veja, Maria corria esse risco. Ela também não estava sozinha a ouvir Jesus. Ela estava junto com outras pessoas a ouvir Jesus. E isto é bastante importante, porque, irmãos, qualquer ela não estava escondida. Certo? Ouça com atenção. Maria, não estava escondida com Jesus. Não estava em oculto com Jesus. Não estava em posição de ser mal interpretada, embora pudesse também. Mas uma interpretação errónea por um caminho diferente daquele que estamos a meditar. Marta, ela estava junto com quem estava com Jesus, que não sabemos quem era, a ouvir e a aprender e a purificar o seu coração, porque não há pessoa melhor para ensinar de Jesus que o próprio Jesus. Ele é o autor de toda a sabedoria e conhecimento. Ele foi o homem mais sublime e mais nobre que já passou nesta terra. O grande problema, e porque é que nós hoje precisamos de perceber que escolhas queremos fazer na nossa vida? O grande problema, irmãos,
maior problema não está em Marta servir e não estar tão próxima de Jesus. Está na atitude de Marta em relação a Maria. Veja, Marta, diz a Bíblia Sagrada, que estava distraída. Olha o versículo 40. Marta, porém, andava distraída, muito distraída com muitos serviços. Eu queria perguntar, irmãos, mas ela estava a servir quem? Diga-me. Jesus e os seus discípulos. Ela convidou quem? Note que a casa era de Marta. Não diz que a casa era de Maria. A casa era dela. E na qualidade de dona, ela se achava dona da casa e, quem sabe, também dona de Maria. Não é? Porque ela quis mandar em Maria. Então ela andava distraída. E a minha questão é, irmãos, quantos de nós vive servindo a Deus distraído? Quantos de nós vive servindo ao Senhor, como há bocado disse, e não estamos a seus pés? Quantos de nós não estamos servindo a Deus sem dar prioridade a Deus? Quantos de nós caminha falando de Deus até e fazendo serviços bonitos para Deus, quando Deus não está a apreciar assim tanto o nosso serviço? Porquê? Porque o nosso coração não está na motivação certa. E ouça com atenção, porque você vai se denunciar a si próprio para se poder curar. Pode dizer amém? Você vai dizer, Deus, eu sou culpado nesta manhã. Veja como estamos servindo, é a minha questão. Maria não era dona da casa. Marta não só se achou dona da casa, como dona de Maria. Porque quis obrigar Maria a servir. Às vezes nós queremos obrigar as Marias a servir. E o serviço é algo que deve ser do coração. Eu tenho pensado seriamente como gerir algumas questões com os cooperadores desta igreja. Porque parece que estou a empurrar para servirem, quando o serviço tem que se nascer no coração. E por outro lado, posso também estar a criar Martas que servem, mas estão distraídas do mais importante. E esta igreja precisa de mais de Marias do que de Martas. Mais de Marias, porque aquele que estiver aos pés de Jesus também vai servir Jesus. E é mais importante nós estarmos aos pés de Jesus de qualquer outra coisa. O que nos faz diferenciar entre o certo e o errado é depois de muito estar na sua presença. Não esqueça do que lemos no início. Quem nos aperfeiçoou é o Senhor. Mas é preciso eu deixar. E para que é que somos aperfeiçoados? Para quê? Para toda a boa obra. Ou seja, eu vou ser aperfeiçoado por Deus para fazer a sua obra. Para viver de uma forma ativa, para viver, olha o que diz o versículo 21 de Hebreus 13, para fazer a sua vontade, operando em vós o que é perante Ele agradável a Jesus. Toda a obra que eu faço é agradável a Jesus. Então, meus amados, que nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos deve ser para servir, deve ser para honrar, mas devemos deixar Deus aperfeiçoar em nós toda a sua boa obra. Marta estava preocupada, e agora pronto, coitada da Marta, vai ter que levar pau hoje. Marta estava muito preocupada com o que Maria fazia. Isto não te faz lembrar ninguém? Ninguém? Não conheces pessoas, ou não és tu a pessoa, que te preocupas mais com aquilo que o outro irmão faz do que com aquilo que tu fazes? Marta estava tão preocupada com o que Maria fazia, porque Maria não estava a fazer nada. Estava aos pés de Jesus, desfrutando uma oportunidade única e exclusiva. Porque ela sabia que Jesus ia embora. Ela quis Jesus a tempo inteiro. Amados, o nosso tempo de servi-lo, o nosso tempo de honrá-lo, o nosso tempo de fazer a sua vontade é agora. Não é amanhã. Amanhã é outro dia.
É hoje, aqui e agora. E eu acho, irmãos, que nós estamos a viver uma época em que a maioria das pessoas, das duas pessoas que temos na igreja, as pessoas chamadas Martas e as pessoas chamadas Maria. As Martas, elas vivem distraídas e preocupadas com aquilo que os outros fazem. Marta estava muito chateada, porque Maria não a estava a ajudar. Você nunca viu este filme em lado nenhum? Queridos irmãos, paremos de ser Martas. Tu que estás a ver este vídeo, esta meditação, para de ser Marta, de olhar para a vida dos outros e preocupar-te com aquilo que os outros estão a fazer ou que os outros não estão a fazer. A nossa preocupação tem que ser connosco. Para já, inicialmente, é connosco, aos pés de Jesus. Porque eu só posso curar os outros se eu tiver curado. Eu só posso dar vista aos cegos se eu tiver vista. Eu só posso guiar um cego se eu tiver vista. Eu só posso ser bênção para os outros se eu tiver abençoado. Com que distrações tu andas? Diz que Marta andava distraída com muitas coisas. Estas muitas coisas não era só fazer comer para dar a Jesus. A Bíblia, porque senão diria, a Marta estava muito distraída a fazer a comida. Meus amados, quais são as tuas distrações? O que é que tu andas entretido neste tempo que estamos a viver? Então Marta estava tão preocupada com Maria, porque Maria estava sem fazer nada. Maria estava se deliciando aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras sábias, sendo ardido o seu coração em tanta palavra. Lembra-se no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, quem é que se lembra? Do texto, Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, e eles continuavam se distanciando daquilo que Jesus mandou. Esperai em Jerusalém. Estavam no caminho de Emaús. Mas quando Jesus caminhava com eles, diz a Bíblia que quando se abriu os olhos deles, eles disseram, não ardia o nosso coração com as suas palavras. Marta estava tão deliciada, Maria estava tão deliciada na presença de Jesus, que ela não queria outra coisa. Para que comer se eu tenho a fonte do alimento, o pão da vida? Para que beber se eu tenho a fonte da água viva? Para que fazer alguma coisa se ele tem a capacidade de fazer tudo? Para que eu fazer seja o que for, se o melhor lugar é estar na presença do Senhor? Quantos de nós não só vivemos distraídos com muitas coisas, como preocupados com aquilo que os outros fazem ou não fazem, e nos esquecemos do mais importante, que é estar na presença do Senhor? Marta não só estava preocupada com Jesus, com Maria, como queria manipular Maria. Olha o que Marta fez. Marta queria manipular quem estava aos pés de Jesus, como queria manipular o ambiente onde Jesus estava com Maria. Olha o que é que Marta fez. Vamos ler juntos. E Marta, porém, verso 40, andava distraída e disse ao Senhor. O que é que ela fez? Disse ao Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Olha a crítica. Isto não é uma crítica? É ou não é? Desculpe, vamos falar português. Vamos ler o texto. É ou não é uma crítica? Então, senhora, vá lá, não era o pastor Paulo. Foi com Jesus. Não te importas que eu sirva sozinha? Que a minha irmã me deixe servir só? Você nunca viu ninguém a fazer isto? Hã? Olha o que é que diz a seguir. Diz-lhe, pois, isto é grave, irmãos, diz-lhe, pois, que me ajude. Marta queria manipular o próprio Jesus. Queria obrigar Jesus a tirar Maria dos pés dele. Queria obrigar Jesus a sentir-se culpado porque Maria estava ouvindo a sua palavra.
Marta estava tão irritada com o texto, com o assunto, que criticou não só Maria, como o próprio Cristo. Você não conhece ninguém assim? Ou será que não te identificas com algo? Irmãos, nós temos de ter muito cuidado quando abrimos a nossa boca para falar dos outros. Temos que ter, porque estamos numa época da liberdade de expressão, estamos numa época da liberdade de falar o que queremos. Parece que tudo o que falamos não tem coima sobre nós. Não tem qualquer culpa. Parece que Deus não está a agir, porque no tempo em que se mentia do Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, era morto à frente dos apóstolos. Eu era preso se isso acontecesse. Se eu agora lançasse uma maldição sobre alguém, morres porque mentes, morre porque falas mal de mim ou do vizinho, eu era preso. Diz que arranjavam aqui uma questão fisiológica, uma questão emocional, porque você assustou a pessoa, pegou medo, a pessoa assustou-se e morreu por sua causa, você é preso por homicídio. Se calhar até voluntário. Mas Pedro e João, o que é que eles fizeram? Está ali os que levaram o teu marido e agora está aí para te levarem a ti, porque mentiste. Não aos homens, mas ao Espírito Santo. Quantos de nós, irmãos, não anda fazendo este tipo de coisas que se tornaram tão banais que, como eu disse, não se esqueça do tema do novo começo, que muitas vezes é o começo, começa aqui, o nosso afastamento do Senhor. Marta, que ofereceu a casa para Jesus, Marta, que estava servindo Jesus, Marta criticou Jesus e Marta criticou o seu próximo, sua irmã. Amados, se nós queremos perfeição em nossa vida, eu quero. Se tu não queres, eu quero. Eu amanhã quero ser melhor que hoje. E se eu errar, porque vou errar, eu quero ter a consciência do meu erro para poder ter o perdão do meu Deus. E se errar contra alguém, também quero pedir perdão a esse alguém. Porque hoje estamos a viver uma época em que se tornou tão fácil criticar. E você acha que estes textos existem? Para quê? Estes textos existem para nos ensinar o que não fazer e o que fazer. Que prioridade é a nossa? Como estamos servindo Jesus? Estamos servindo numa base de crítica? Estamos servindo numa base de questionar os porquês? Estamos servindo para acusar, eu sirvo e o outro não faz nada? Quem és tu para criticar o teu irmão ou para atacar o argueiro do teu irmão? Quem és tu para decidir quem serve e quem não serve? Quem és tu para poder fazer a obra de Deus da forma que tu queres? Meu amado, antes de qualquer coisa, Jesus prefere que estejas a seus pés. E Ele prefere que estejas numa atitude perfeita. Olha, estão a ver que até a internet se afastaram porque não gostam desta palavra? É verdade. Quando a palavra pica, fogem. Mas acha que eu estou preocupado com isso? Ou como se eu estou... Pois tudo embora. Só. Olha, agora estão 6. Você, irmão, ouça com atenção. A palavra que traz vida à nossa vida é a espada de 2 gumes que penetra até à divisão da alma e que fere e que ataca o teu erro. Se tu estiveres numa igreja onde só te pregam e só te fazem sentir bem, cuidado com essa igreja. Mas se estiveres numa igreja onde te ensinam como agir perante os teus erros, como caminhar na perfeição para Deus, porque, irmãos, quando Deus diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Estamos numa época que vale tudo. Hoje as redes sociais tornaram-se um dilema complicado. As pessoas, irmãos, eu, por exemplo, já tive tantos piropos de mulheres e eu sou gordo e feio. Não acredito que alguma mulher goste de mim a não ser a minha. Porque ela já casou 3 vezes com o mesmo marido. Casou quando eu tinha 60 quilos, casou quando eu tinha 80 quilos e agora está comigo quando tenho 110. Portanto, já experimentou 3 homens no mesma carcaça. Portanto, ela é uma mulher feliz. Eu não. Eu tenho sempre a mesma esposa, magrinha, elegante, bonita. Magnífico, não é? Ela
tem um privilégio maior, porque agora tem um marido de 110 quilos. E pode ser que eu reduza, vamos ver se consigo, mas não está fácil. Passei a semaninha toda a beber água, de férias, e a comer pouco. E a servi-la de manhã, à tarde e à noite, sempre que ela queria, abria-lhe a porta, fechava-lhe a porta, fazia-lhe as vontades todas, deixei a gastar uma fortuna em roupa, em calçado, comprou não sei quantos apartamentos e não sei quantas lojas, e continuei com o mesmo peso. Cheguei cá, devo estar mais magrinho, a beber tanta água, e não emagreci nem uma grama. Porque isto é, quando a carcaça é desta qualidade, é complicado. Voltando à palavra que nós estávamos a falar, Marta, ela queria que Jesus tirasse Maria do seu lugar. Tanta gente quer tirar tanta gente do seu lugar. Irmão, diga para quem está ao teu lado. Não tires ninguém do seu lugar. Deixa a pessoa estar no lugar dela. É Deus que tira e é Deus que põe. Amém? Marta queria tirar Maria do seu lugar. Ei! Marta queria tirar Maria do seu lugar. Você não tem o direito de fazer isso. E Jesus deu para trás. Marta queria manipular, como disse e repito, eu tenho que repetir. Marta queria manipular o ambiente onde Maria estava. O ambiente da igreja, o ambiente do culto. Não é para ser manipulado. É para deixar Jesus usar, transformar, o Espírito Santo guiar. E olha, e deixa Deus. Ainda para terminar, meus amados, o que é que nós podemos dizer de Marta para não a magoar tanto? Marta queria decidir o que pode e o que não pode. Ela queria decidir. Ó Jesus, não te importas que essa mulher esteja aí e que eu sirva só? Se ela tivesse calada, eu estou convencido que nem este texto aparecia na Bíblia. Pronto, podia aparecer e Marta e Maria convidaram e pronto. Mas ainda bem que Marta estava doente espiritualmente, porque assim eu acredito que ela ficou curada. Eu acredito. Você acredita que Marta ficou curada? Eu acredito. Na presença do Senhor, quem é sincero, ele vai uma taulada daquelas, não é? Eu acredito que Marta ficou curada. Mas será que nós estamos a aceitar a cura também? Agora vamos terminar e vamos pensar no seguinte. O que é que Jesus respondeu a Marta? E disse-lhe, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás tão ansiosa, tão inquieta. Marta, Marta, estás tão afadigada com muitas coisas. Irmãos, temos de ter cuidado. Eu quero te dizer que é muito bom passar férias. Eu podia não estar aqui hoje. Eu não me lembro se faltei algum domingo nesta igreja em 22 anos que estou aqui em Orem. Se faltei um domingo, deve ter sido muito, 1 ou 2 domingos. E não é por ser pastor, porque o pastor também tem direito a férias. Até tem direito a ano sabático. Não é? Até tem direito a ano sabático. Mas, irmãos, o que é que nós priorizamos em nossa vida? O que é que há de ansiedade em nosso coração? O que é que o nosso coração está a sofrer? O que estamos inquietos? Porquê, meus amados? Estamos afadigados? Porquê? Irmãos, o vírus não pode tirar a nossa alegria. O vírus, a pandemia, o medo da doença. Irmãos, se avizinha uma possível guerra. Olha, há dias estava a ver uma reportagem de uma cidade ali da América que está absolutamente sujeita. Em 1700 houve um grande temor de terra na escala de 9.2 de Richter, não é assim que se diz? Eu sou bom no inglês, como vocês sabem. Então, e diz que está a previsionar-se mais de uns anos e pode acontecer o mesmo, e aqueles prédios todos lindíssimos e que vem tudo para o chão. O Japão, a mesma história, tudo e mais alguma coisa. Irmãos, o que é que a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá guerras, terremotos, rumores de guerras, pestes,
Mas o que é que nós temos medo, amados? Nós temos Deus ou não temos Deus? Tu crês ou não crês em Jesus? Eu acho que... Eu ontem estava a falar com alguém que me apeteceu perguntar: você ainda acredita em Deus? Porque você é tão infiel? Eu disse-lhe. Ele olhou para mim: como é que você me vê? Vejo-te como uma pessoa amiga da igreja, amigo do pastor, mas um infiel. Dás oferta quando te apetece, o que te apetece, vais à igreja quando queres e te apetece. Ah, pastor, mas olha que eu há 2 anos que não vou à igreja nenhuma, a não ser à sua. Opá, está bem, mas não apareces. Só apareces quando te apetece. Os teus filhos não os deixas servir. És um amigo. Eu pergunto, uma pessoa que sabe que está errada e que vive errada, não dá a sensação que ela não crê em Deus? Não acha que se tornou um religioso? Uma pessoa que vem quando lhe apetece, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a comunidade, não tem compromisso com a sua oferta, não tem compromisso com nada. Só vive com a sua agenda. Primeiro é a pessoa, a profissão, é aquilo que lhe apetece, é o seu prazer, o seu lazer, e depois é Deus. Você não acha que alguma coisa está errada com uma vida destas? Porquê? Porque a pessoa anda ansiosa, a pessoa anda inquieta com muitas coisas, anda muito ocupada com o trabalho, a enriquecer. Por isso que a Bíblia diz que há muitos que nasceram de novo, lá na parábola do semeador, que muitos nasceram de novo, mas cresceram, deram uma nova vida em Cristo, mas os cuidados da vida, a ambição da vida, os espinhos nasceram junto com a sua planta e a sufocou e a matou. O pior é que alguns dão fruto de má qualidade. Porque quem morre, morre. Mas quem dá fruto de má qualidade, já não consigo. Quem dá fruto de má qualidade, estraga. Porque o fruto significa continuidade de má qualidade. Pode uma fonte amarga dar água doce? Jesus disse que não. Como é que eu consigo, irmãos, entender a palavra de Deus? Como é que eu provo que sou cristão se eu próprio vivo como não sendo? Se eu não obedeço à palavra de Deus? Se eu não tenho a hombridade de dizer: olha, irmão, eu acredito que um homossexual tem muita dificuldade de sair desse vício. Mas alguém que quer Deus, ele vai chorar aos pés do Senhor. Ele vai clamar, ele vai dizer: Deus, tira isto do meu coração. Porque ele quer deixar aquilo. Um alcoólico, ele vai fazer o mesmo. Um viciado no jogo, ele vai fazer o mesmo. Um mentiroso vai lutar para não mentir. Um prostituto, um adúltero, uma pessoa errada. Irmãos, que imagem transmitimos nós ao público? Eu, quando estou nas minhas redes sociais, sabem que eu fui ver Santiago de Compostela. E tenho lá umas fotos e não as pus porque eu disse: ainda vão dizer que eu sou idólatra. É sério, não pus por causa disso. Fui lá passear com a minha querida esposa, foi um passeio maravilhoso. A história é incrível. Tiago, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, esteve lá. Foi o primeiro homem a pôr os pés naquele lugar. Diz que o corpo dele apareceu no século IX, com 2 discípulos dele. Sabemos se é verdade, se é mentira. Fizeram daquilo, a Igreja Católica pegou naquilo, fez um lugar de peregrinação. Mas, quando nós olhamos para a história, nós vemos: meu Deus, como o homem é trapalhão. Como o homem mente. Como de uma coisa linda, o Santiago, santo. Eu acredito que ele era santo. Discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como este homem esteve aqui. E diz que, pronto, que foi morto, como a história diz. E transformaram isto num lugar pagão. Por acaso, irmãos, muito menos pagão, muito menos do que um sítio aqui bem perto. Muito menos. Olha, que deu-me gosto de lá ir, ver aquela arquitetura barroca. É um sítio, digo-vos de verdade, quase me apetece peregrinar. Sério, eu não comprei o cajado, que a gente não estava nessa, mas o cajado do peregrino, não é? O cajado do peregrino. Porque nós somos peregrinos. Eu digo, que história magnífica.
para ser deturpada, para para se tornar um lugar de ganhar dinheiro, um lugar de mentiras. Meus amados, mas ouçam, e nós, o que é que estamos a fazer? Marta quis manipular o Senhor Jesus. Mas Jesus disse: Marta, Marta, andas distraída com muitas coisas. Andas ansiosa, outras traduções dizem inquieta, outros dizem outras coisas. Mas uma só é necessária. Irmão, se tu conseguires transmitir aos teus filhos que o mais importante é estar aos pés de Jesus, se tu conseguires educar os teus filhos que o lugar mais lindo para a vida dele é conhecer Jesus, é conhecer a fé, é apaixonar-se por Jesus, é conhecer a sua palavra. Porque Marta não estava a ouvir a cantar, estava a ouvir Jesus. Marta não estava a falar do Walking Dead, nem dos jogos que vocês gostam. Marta estava a ouvir falar de Jesus, de coisas boas de Deus. Coisas que geram fé e geram vida para a vida eterna. E se nós conseguirmos, irmãos, levar os nossos filhos, aqueles que nos rodeiam, os nossos colegas de trabalho, em que andam tão afadigados a ganhar dinheiro e nunca o têm, porque sabe que quem trabalha muito, vou-lhe contar um ditado e acredite se quiser, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque vale mais trabalhar certo e com sabedoria do que trabalhar 24 horas para morrer a seguir. Sabe que há aqueles ditados, porque vive-se até aos 60 ou 70, esquecendo-se da família, esquecendo-se de Deus, para ganhar. Depois fica-se sem saúde. Depois gasta-se o dinheiro para ter saúde e depois morre-se. O que é que levaste da vida? Nada. Queridos, Jesus disse: uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Que tareia, não foi? Mas que tareia! E a seguir, a qual não lhe será tirada. Esta frase tem muito para falar. Porque muita gente quer tirar muita coisa a quem busca Deus. Muita gente quer tirar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amados, eu não sei o que é que tu estás a sentir com esta palavra, se estás a levar para um caminho ou para outro. Mas uma coisa eu sei. Que escolhas nós temos feito em nossa vida? Que novo começo estamos prontos a trazer? Olha, Marta teve a oportunidade de um novo começo. Escolher a melhor parte. Que melhor parte estás tu a escolher? Que distração está a destruir a tua comunhão com Deus? Qual é as prioridades da tua vida? Quais são os propósitos da tua vida? Que nesta manhã nós possamos ter a capacidade de entender que a melhor coisa é realmente escolher Jesus em nossa vida. A melhor coisa é fazer como Maria fez. E a sua parte, a sua escolha, não será ignorada por Deus. A melhor escolha é estar aos pés do Salvador. A melhor escolha é obedecer à sua palavra. A melhor escolha é estar a ouvir a sua palavra e aprender, como diz o Salmo número 1, meditar na sua palavra dia e noite. E este será como uma árvore plantada junto a um ribeiro cujas folhas não caem. Eu estava há dias a criticar o limoeiro do irmão Pacheco, que está amarelo, está feio. Embora tenha algum fruto, o meu está verdinho, porque leva tanta água. Sabe porque é que as folhas não deixam de ser verdinhas? Porque tem água contínua. Eu estou sempre a regar dia sim, dia não, enche aquilo de água. E o limoeiro dá-me limões tão lindos, invejáveis. Toda a gente inveja os meus limoeiros. Os meus limões, porque são dois, é um de lima e um de limão, mas ficaram tão coladinhos que viraram os dois a limão. Já não sei o que é lima nem o que é limão. Sabe que quando nós recebemos da água, ficamos viçosos. Ficamos bonitos. Há dias tinha os meus limoeiros a ganhar espinhos. Alguém sabe que aquilo ganha espinhos? É verdade. E é quando o limão começa a ficar estragado. É uma deficiência. Tive que podar a árvore. Eu não sei podar, mas foi lá alguém podar comigo e ensinou-me.
E eu fiz o que ele mandou. Agora já não tenho mais espinhos no meu limoeiro. Isto faz-me lembrar que muitas vezes a gente ganha espinhos. Temos de ser podados. E podado é cortado, é arrancar o que está errado em nós. E nós precisamos de arrancar da nossa vida o que está errado. Nós precisamos de entender que a nossa escolha, a escolha que Deus tem para cada um de nós, é a melhor. Aos pés dele é melhor. Jovem, não te importes ser chamado Palerma. Jovem, não te importes, eu não quero namorar, eu quando namorar quero casar. Não te importes que te critiquem. Não te importes que te digam que és virgem, que és careta, que não te fumas, não bebes, não tem drogas, não te nada. És um tretas. Não te importes, porque tu vais ser uma lição para eles. Tu vais liderá-los. Tu vais ajudá-los a conhecer Jesus. Tu és o culpado de tornar esta geração melhor. Jovens, velhos, novos, média idade, não se importem, porque, escute, eu costumo dizer, daqui já não passo, não é? 52 anitos, já não há muitas ilusões. Chega a uma idade que a gente perde as ilusões. Não interessa os anos que eu cá vou estar. Interessa o que eu vou fazer com o que me sobra. Mas não há nada melhor que lutar pela nossa família, aos pés do Senhor. Lutar pelos que nos rodeiam para estarem com o Senhor. Eu, como vosso pastor, dos que sou, dos que não sou, lamento e tenho pena. Eu tenho que dar contas das vossas almas. Por isso que eu não consigo pregar coisas diferentes. Não é possível. Porque Paulo dizia, de novo estou com dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E a nós, irmãos, temos que entender que a ordem do meu Jesus foi escolher a melhor parte. E essa melhor parte ninguém nos pode tirar. Por isso que eu acho, quer os que estão há pouco tempo na igreja, quer os que já estão há muito, querem renovar a sua mente, querem renovar o seu coração, venha quinta-feira que vamos ter um tempo precioso na presença do Senhor. Não te canses de ouvir as mesmas coisas. Não me cansarei, dizia Paulo, de vos ensinar as mesmas coisas, até que Cristo seja formado em vós. Se tu sentes que estás recuando, estás perdendo o foco, estás tornando-te Marta, porque estás a olhar muito para o que o outro faz, queres tirar o outro do lugar, queres manipular o sítio onde está, onde não está, queres fazer aquilo que é a tua vontade, então é hora de curar o teu coração, reconhecer o teu erro e trazer a verdade de volta à tua vida. Vamos ficar de pé por alguns momentos. Eu quero agradecer a todos os que estiveram na internet. Eu quero orar por vocês também. Se quiser assistir à oração, não saia do seu lugar. Não importa quando vais ver esta meditação. Importa que tu deixes Deus trabalhar no teu coração. E esta oração vai ter efeitos hoje ou daqui a 10 anos. Tudo depende da tua atitude para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quantos de nós, irmãos, têm estado demasiado distraídos. Eu não estou a dizer que todos somos Marta no sentido de criticar a irmã, mas muitos temos andado distraídos e não temos escolhido a melhor parte. Eu quero perguntar, quantos de nós querem escolher a melhor parte? Levanta a tua mão, vamos orar juntos. Tu que estás aí nesse lugar, no teu sofá, no teu carro, na tua casa, ou até no jardim. Se não for oportuno levantar a mão, não levantes, mas fecha os teus olhos. Eu vou orar por ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por mim também, para que o Senhor me ajude, o Senhor me dê coragem e força para escolher sempre a melhor parte e deixar que me aperfeiçoes neste caminho tão precioso, a mim e à minha casa. Pai, em nome do teu Filho, eu oro por cada irmão que está aqui com os seus braços no ar. Eu peço a tua intervenção sobre cada um de nós. Anula as Martas da nossa vida. Anula as Martas da tua casa. Não que elas saiam, mas que elas sejam transformadas em Marias.
Pai, oramos em nome de Jesus que o Teu Espírito possa trazer cura, libertação e restauração sobre cada um de nós. E que cada um de nós possa escolher a melhor parte. Porque sabemos que a quem escolhe a melhor parte, não nos será tirada essa parte. Em nome do Teu Filho Jesus, eu oro por cura, por libertação, por restauração, por libertação de vícios, de dependências. Eu oro por libertação de mentira, de crítica, de murmuração, de divisão. Eu oro por todo aquele que está errado em seu coração, para que nesta hora retorne ao Senhor e deixe que o Espírito Santo entre na sua vida, a fim de fazer o seu trabalho. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Um bem-aja para todos, um beijo no coração para você que está online.